Olá pessoal, essa apresentação faz parte da disciplina de Seminários 2 e nela eu irei apresentar o estudo da formação dos defeitos intrínsecos no ortofosfato de sódio e cádmio NaCdPO4 através da modelagem computacional. Eu sou Joesley Lopes, sou aluno de doutorado da UFES, sou orientado pelo professor Marcos Vinícius dos Santos Rezende e co-orientado pelo Dr. Ricardo Daniel Soares Santos. Bom, os ortofosfatos são materiais cuja fórmula química geral é AbPO4, onde esse A é um cátion monovalente e o B é um cátion bivalente. Esses materiais são amplamente estudados devido à sua alta estabilidade térmica, química e excelentes propriedades físicas que vão incluir fotoluminescência, que chamou a atenção para o estudo do material em questão. Assim, devido às suas propriedades luminescentes interessantes, os ortofosfatos eles são utilizados na produção de iluminação de estado sólido, LEDs, principalmente os LEDs brancos, e também no estudo de sistemas biológicos, como por exemplo essa aplicação aqui no estudo do André Laia, que eles estudaram o ortofosfato de lítio e bário dopado com neodímio e conseguiram uma sensibilidade relativa de 1,14%, que vai indicar que esse é um candidato promissor para a detecção de temperaturas ópticas no infravermelho aplicado a esses sistemas biológicos na primeira janela biológica. O ortofosfato de sódio e cádmio, em particular, como mostra nesse artigo, quando dopado com európio, ele, que é um fósforo vermelho, para aplicações com LEDs brancos, usando um chip de LED UV com excitação próxima do ultravioleta. E quando dopado com disprósio, ele vai ter uma emissão de aproximadamente 480 nanômetros no azul, uma emissão amarela de 570 nanômetros e uma emissão vermelha de 662 nanômetros quando excitado pela luz ultravioleta, que também é um candidato promissor para a produção desses LEDs brancos. Sim, mas o que são defeitos? Defeitos são irregularidades na estrutura do material e isso pode ocasionar mudança nas suas propriedades físicas, como a mudança de cor. Se vocês observarem aqui nesse óxido de alumínio puro, ele tem esse aspecto, essas características, mas quando dopado com ferro, por exemplo, vai ter essa cor azulada. E quando dopado com cromo, vai exibir esse aspecto avermelhado. Pode ocorrer também mudança na fosforescência de longa duração, como, por exemplo, esses aluminatos, dopados com esses terras raras. Pode ocorrer também mudança na condutividade iônica, como esses materiais que são utilizados na produção de baterias. No material em questão, a gente vai estudar 3 defeitos, onde esses são a vacância, o intertício e o choque. A vacância é justamente essa ausência de átomo, esse buraco que o átomo vai deixar na rede do material. Já o intertício é justamente quando um átomo ele vai ocupar o lugar de outro átomo. Nesse caso aqui a gente tem uma impureza que a gente chama de dopante. A origem desses defeitos intrínsecos vão estar relacionados ao crescimento, à produção do material, a efeitos de radiação, tratamentos térmicos, entre outros. Quanto ao choque, esse átomo ele vai sair de um sítio no interior do cristal, e vai ocupar um sítio na superfície desse cristal. Esse átomo também ele pode sair do sítio normal e passar a ocupar um sítio intersticial entre
os átomos, e também ele pode sair na forma de gás. Quanto ao método, né, a gente utiliza o programa GUP, escrito por Julian Gale, um programa de simulação atomística clássica, gratuito, que pode ser baixado nesse link aqui. Basicamente, a gente estuda a minimização da energia, otimiza a estrutura, através das interações entre os átomos por meio de potenciais interatômicos. Então, a gente utiliza parâmetros dos potenciais de longo alcance e de curto alcance. Então, nessa expressão aqui, esses potenciais, esse A de J vai representar a repulsão entre os pares de íons separados por uma distância R, o ρ de J, o tamanho, dimensão e dureza desses íons, que estipula o alcance do potencial, e C de J modela a dispersão dos íons devido às forças de Van der Waals. Esses parâmetros eles são ajustados empiricamente e a gente vai conferir alguns deles numa tabela mais à frente. Para se utilizar os potenciais, né, o de longo alcance vai ser o de Coulomb e o de curto alcance vai ser o potencial de Buckingham, né? Mas também a gente utiliza potenciais de três corpos, de Morse e harmônico, né? Que são potenciais utilizados quando o material possui um grau de covalência. Quando o material é iônico ou mais iônico, apenas o potencial de Buckingham resolve a descrição do material. Como o material que a gente está estudando tem um caráter covalente, então precisou da utilização desse potencial de três corpos. Mas como é que eu sei que o material é covalente ou mais iônico? Então, basicamente, a gente classifica assim: materiais que têm estado de oxidação até 3+, são materiais definidos como iônicos ou mais iônicos. Mas materiais que têm um estado de oxidação acima de 3+, eles já vão possuir um caráter covalente. Porém, existem materiais, isso vai de material para material, que o potencial de Buckingham, mesmo com o estado de oxidação acima de 3+, o potencial de Buckingham consegue descrever bem o material. Então, esse potencial de três corpos, ele vai ter essa constante Kb, que é a constante de força ou torção, e vai ter esse ângulo de equilíbrio entre a ligação covalente. Esse ângulo ele pode ser de 90 graus para coordenadas octaédricas regulares ou de 109,47 para coordenadas tetraédricas regulares. Também a gente utiliza esse modelo de Dicke-Overhouse para os íons, que é um modelo de casca-caroço, onde você vai dividir esse átomo em core e shell, onde você vai ter uma carga na casca, né? E você vai ter uma carga no caroço. E esse átomo ele vai ser mediado por uma constante de Spring, né? E a gente utiliza a polarização iônica desse átomo. Assim, aqui a gente vai ter a rede cristalina do NaCdPO4 e ele vai possuir defeitos intrínsecos do material, né? Defeitos nativos do material, que são aqueles defeitos que não são criados, mas que o material em si ele possui, e também que surge, como eu disse, da rota de síntese, da produção, de temperatura e etc. Porque a gente sabe que existem os defeitos pontuais, eles podem ser classificados como defeitos intrínsecos, né, que são defeitos nativos do próprio material, e defeitos extrínsecos, que são, por exemplo, um exemplo seria a impureza, você colocar um dopante ou impureza naquela estrutura, né? Então, veja que aqui a gente tem intertícios de oxigênio, que seria justamente o
o átomo ocupando uma região, que isso vai estar relacionado a uma vacância, né? E você também tem as vacâncias aqui, né, que seria a ausência desses átomos, vacâncias de fósforo, vacância de sódio, né, de todos os átomos pode ocorrer a vacância deles, bem como o intertício. E também existe o Frenkel, que é justamente você vai ter uma vacância aqui, esse átomo caminhando para essa vacância, né, se dirigindo a essa vacância. Então a gente calcula, a gente faz o ponto médio e calcula a energia mínima para ocorrer esse Frenkel. Aqui entramos nos resultados. Bem, o NaCdPO4, ortofosfato de cádmio e sódio, foi simulado, né? Ele que é do grupo espacial 33, ou P21NB, né? E aqui temos a tabela com os parâmetros de redes, comparando com o experimental, o simulado e o experimental, bem como os comprimentos de ligações, né? E a gente coloca isso para que haja essa comparação percentual, a diferença entre eles, né, que tem que estar numa margem de 2%, para garantir a confiabilidade da simulação. Nessa outra tabela, a gente tem os parâmetros potenciais utilizados para simular o material, né? Então a gente utilizou o potencial de Buckingham e o potencial de 3 corpos, né? Para o potencial de Buckingham, a gente colocou as ligações do sódio oxigênio, do cádmio oxigênio, do fósforo oxigênio e oxigênio oxigênio. As ligações Na, né? Sódio, cádmio, são consideradas fracas e, portanto, negligenciadas, né, entre a ligação deles e seus primeiros vizinhos, né? E também a gente utilizou o spring de 98,67, né? Bem como as cargas desses materiais, e o oxigênio foi o que a gente quebrou em Core Shell, né? Também utilizamos o potencial de 3 corpos, né? Para o fósforo, ele que tem um estado de oxidação 5+, então ele vai ter esse caráter covalente, e aí precisou de utilizarmos esse potencial de 3 corpos. Assim, a gente montou essas equações de estado sólido, né? Elas que vão descrever os defeitos intrínsecos, né? No contexto da notação de Cronje-Wick. Então a gente tem os Frenkéis, né, de sódio, de cádmio, de fósforo, de oxigênio. A gente tem os choques, né, do material e dos seus óxidos, porque a gente utiliza também, a gente simula os óxidos do material, né, pega esses potenciais de referência e simula a estrutura, simula o nosso material. E aí a gente utiliza para esses cálculos aqui as energias da rede desses óxidos. Né? Tem também o anti-choque. Esse anti-choque ele é um defeito que se forma quando o número equivalente de íons com carga oposta viaja da superfície do cristal para dentro e localiza-se em uma posição intersticial. Né? Esse tipo de defeito ele leva a um aumento da densidade do cristal. Né? Temos também as equações de estado sólido para os antisites, né, esse material. Assim, com esses dados, né, essas energias que a gente obtém com essas reações de estado sólido, a gente consegue
montar esse gráfico aqui, né? Energia do processo de defeito intrínseco calculado para o material, né? E veja que a menor energia a gente alcançou com o antissite do sódio cádmio, né? Sendo assim, ele é o defeito mais favorável, mais provável de ocorrer. Então, concluímos o seguinte, que os ortofosfatos eles são materiais de grande interesse para aplicações em dispositivos de estado sólido e sensores térmicos biológicos, né? O ortofosfato de sódio e cádmio que a gente estudou, ele tem essa característica interessante relacionada à fotoluminescência do material, né, com aplicações em LEDs. A estrutura do NaCdPO4 ela foi calculada usando novos potenciais, e aqui vale ressaltar que existe uma carência das propriedades de bulk desse material, né, o que motivou ainda mais o estudo desse material, fazer essa pesquisa. Também os resultados eles vão indicar que, como eu disse, o defeito de antissite do sódio cádmio é o defeito intrínseco mais favorável, né? E a gente viu também que esses defeitos eles vão estar associados a uma série de propriedades dos materiais, como luminescência, condutibilidade, e vai alterar algumas propriedades físicas, podem alterar algumas propriedades físicas do material. Então, aqui eu quero agradecer à Universidade Federal de Sergipe pelo apoio, bem como a CAPES.